gente, depois da gente analisar isso tudo, eu só quero citar um exemplo para vocês com relação à nossa cidade de Visconde do Rio Branco. Eu achei uma foto na internet, aqui onde é a Farmácia América, ali na praça, sabe? Eu não sei se dá para vocês verem direito, mas não tem problema, que eu vou passar um link desse vídeo para vocês assistirem, tá bom? E aqui a gente tem alguns carros e pessoas andando de bicicleta no meio da rua, tá? Isso é como era o trânsito em Rio Branco. Nesse vídeo vocês vão ver como que era o trânsito em Rio Branco nessa época, né? E aí eu tirei uma foto desse mesmo lugar para mostrar para vocês, tá bom? Aí nesse mesmo lugar, tirei uma foto, tirei do Google, tá, gente? Aí a gente tem também, por coincidência, uma pessoa passando de bicicleta, mas carros passando na rua, os estacionamentos todos cheios, né? Isso mostra que aumentou muito, né, a quantidade de veículos, né? Às vezes, olha aqui como que era o transporte, olha, por carro de boi, né? Então, o carro de boi passando na rua. Então, às vezes, as cidades crescem. Antigamente, fluía bem, porque não tinha muito movimento de carro, muito movimento de pessoas que precisavam desse meio de transporte para mobilidade, para ir de um lugar para o outro, né? Então, a cidade foi crescendo, foi aumentando o número de pessoas, e aí isso começa a gerar os problemas ambientais urbanos. Quanto mais pessoas tem em uma cidade, maior é a possibilidade ou é maior a poluição ambiental nesse lugar, tá bom? Então, gente, na apostila, na página 32, o primeiro parágrafo tá falando aí que os problemas sociais estão interligados, pois um potencializa o surgimento do outro. Como assim, né? Eu vou pegar como exemplo o Rio. Ah, não, mas ali tá falando de problema social. O exemplo que eu vou dar de problema ambiental, tá bom? Aqui do problema social, o exemplo foi do desemprego. Uma pessoa que tá desempregada, não tem uma casa própria, não tem nada, não tem dinheiro, o que acaba acontecendo? Pode acontecer com essa pessoa acabando e morar na rua. Então, assim, a falta de emprego dessa pessoa, o que gerou? Gerou ele acabar ir morando na rua, né? Então, isso aí é um problema social. Deixa eu colocar como exemplo o problema... Esse não. O problema ambiental, urbano. É o do Rio que eu queria mostrar para vocês. O rio poluído. Aqui. O rio poluído, o que ele gera? Qual o problema que isso aqui gera, né? Então, isso aqui gera qual tipo de problema? É enchente, doenças, tá bom? Segundo parágrafo. Além dos problemas sociais, as cidades também possuem problemas ambientais. Entre eles, destacam-se vários tipos de poluição. Poluição do ar, como eu já mostrei para vocês. Poluição da água, poluição dos solos, poluição visual e poluição sonora. Isso tudo eu já mostrei para vocês no outro vídeo. Descarte inadequado do lixo, perda de áreas verdes, isso eu não falei, isso é tão importante, não é? Às vezes a gente vai em alguns lugares, por exemplo, Rio de Janeiro, tem alguns bairros do Rio de Janeiro que não tem verde, quase que nenhum. E aí o sol bate naqueles prédios, o sol bate naquele asfalto e aqui tudo vai esquentando, esquentando, esquentando. Parece que está dentro de uma panela de pressão. Não é? Quem já teve essa sensação? Né? Isso é um outro tipo de problema ambiental urbano. Chama ilhas de calor. Tá bom? Então a falta de área verde gera isso, né? Então às vezes você vai num lugar, tem tanta árvore, aquele lugar tá fresquinho, gostoso, né? A Praça 28 de Setembro é um lugar tão gostoso de ficar, porque lá tem aquele verdinho, aquelas árvores verdes, torna o ambiente, o lugar lá mais fresco, mais aconchegante, né? E a impermeabilização do solo, né? Que seria o quê? Por exemplo, os asfaltos que as cidades têm, né? A chuva cai e ali o solo, ele não, o chão, ele não suga aquela água completamente como deveria sugar,
porque aquele asfalto, aquela capa de asfalto impede, né? E também o asfalto, o que que gera também? Essa ilha de calor que eu falei, né? O sol bate ali, ó, aí fica quente, né? Aí durante o dia ele não expande tanto não, mas à noite aí sobe aquele vaporzinho quentinho. Então vamos lá, terceiro parágrafo. Os problemas ambientais estão intimamente ligados às atividades urbanas e à ocupação do espaço nas cidades. Conforme elas vão se expandindo, vão crescendo, tais problemas vão se multiplicando. Eu falei isso já, né? Então, quanto mais pessoas, quanto mais essa cidade vai crescendo, mais problemas ambientais e sociais também vão surgindo ali naquele lugar. Tá bom? A seguir, você vai ver alguns problemas ambientais de forma particular. Aí nós temos a poluição, e nós temos também o lixo. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler sobre a poluição, vão ler sobre o lixo e vão fazer atividade da página 34 e 35 para mim, beleza? De acordo com o que nós estudamos. Às vezes as pessoas projetam as cidades, né? Vamos colocar como exemplo, o que acontece? Igual assim, Visconde do Rio Branco, há 100 anos atrás, fluía tudo muito bem. As ruas, não tinha aquele movimento, não tinha aquele número de pessoas como tem hoje. Então, existia problema ambiental urbano? Existia, mas era uma coisa tão pequena. Existia problema social? Existia, mas era pouco, porque a população era pequenininha. Aí, à medida que os anos foram se passando, a população foi aumentando, e aí os problemas ambientais urbanos foram aumentando, os problemas sociais urbanos também foram aumentando. São Paulo também, né? Muito mais, né? Muito mais. São Paulo tem inúmeros problemas, e sim, problemas gravíssimos, tanto sociais quanto ambientais. E às vezes eles planejam as cidades, por exemplo, Brasília é uma cidade planejada. Eles desenharam, eles fizeram um projeto, acho que eu já mostrei para vocês na sala de aula, né? O desenho como seriam as ruas, fizeram avenidas largas. Mas aí, na época, eles imaginavam que seria um número de pessoas. E aí foi 10, 20 vezes mais pessoas morarem em Brasília. Então, assim, lá também tem problema de congestionamento, não é isso? Então, Mas, assim, isso aconteceu por quê? Porque aumentou a população, aumenta esse tipo de problema. Beleza? Ó, tchauzinho, beijo e até quinta-feira, se Deus quiser.